Mateus 18, 21 e 22. Todos acharam? Só quem é crente diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra: Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 22, 37 e o 39 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. 39. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quero falar hoje sobre o perdão, um pouco sobre o amor de Deus. E eu quero trazer como tema dessa mensagem: faça do perdão a sua própria responsabilidade. Eu falei o quê? Porque não é responsabilidade de outras pessoas. Perdoar é responsabilidade nossa. Amém? Só que algumas pessoas falam assim: eu não sou Deus para perdoar, né? Já viu alguém falar isso? Eu não sou Deus para perdoar não, que Deus te perdoe lá, mas Ele não está perdoando. Na verdade é essa. Ele falou assim: não quero perdoar, só Deus pode perdoar. Geralmente quando alguém fala isso, que só Deus perdoa, é porque ela está dizendo assim: eu não quero perdoar. Alguém me feriu, alguém me machucou, e eu não quero perdoar. Só que Pedro, ele faz uma pergunta a Jesus, e até parece uma pergunta simples, porque segundo a lei, disse que quando alguém pecava contra o seu irmão, eles deveriam perdoar até 7 vezes, e se passasse das 7, aí ele não perdoava mais. Aí agora, eles acostumados a viver segundo a lei de Moisés, eles acostumados a viver segundo o que realmente eles aprenderam há muito tempo, há muitos anos, há séculos, e eles vivendo isso, eles ainda não tinham compreendido a questão da graça, mas sim apenas da lei. E Jesus, ele vem para poder não desfazer da lei, não abrogar a lei, mas ele veio para poder mostrar a sua graça. Ele veio para se apresentar como a graça de Deus encarnada. Ele veio para se apresentar como aquele que poderia, de uma forma totalmente diferente, viver a justiça de Deus, viver realmente a lei e poder mudar toda aquela situação e estrutura que a lei tinha montado, e que as pessoas estavam, na verdade, sendo até pressionadas pela lei, sendo que Deus, ele, no seu projeto para a humanidade, ele fala assim: olha, eu preciso enviar o meu filho para que a graça se manifeste sobre ele. Então Jesus vem para começar a realmente mudar toda essa situação. Então eu quero falar para você nessa noite que é muito importante nós entendermos o amor de Deus através do seu Filho Jesus. Só que muitas pessoas ali que estavam naquele tempo, eles não conseguiam compreender realmente a forma que Jesus estava lidando com o povo. E ele, na verdade, foi julgado pela forma de tratar as pessoas, foi julgado porque ele andava com plebeus, andava com prostitutas, andava com cobradores de impostos. Jesus andava com as pessoas que estavam à margem da sociedade. Mas Jesus não estava preocupado com o que as pessoas estavam dizendo dele, falando dele. A preocupação de Jesus era transmitir o seu amor, transmitir a verdade, transmitir realmente aquela sensação de que nós podemos cumprir a lei, mas não debaixo de um jugo, porque o próprio Jesus fala assim: olha, o meu jugo é suave, eu não vim trazer peso para ninguém. Deus não veio para trazer peso para você, para sua família, para o seu ministério, para o seu coração, em hipótese alguma. A graça de Deus,
é um favor que nós não merecíamos, mas Ele nos deu o direito de ter aquilo que só Deus podia dar, que ninguém podia fazer. Então eu quero que você faça do perdão a sua própria responsabilidade. Aqui nesse texto nós percebemos, nessas duas passagens que lemos, que uma fala sobre o perdão, direciona o perdão, onde Pedro pergunta a Jesus, e a outra fala sobre o amor. São dois pontos, realmente que destacam a obra do Senhor Jesus, a obra que Deus queria realizar aqui através de Jesus, derramando a sua graça sobre nós. Quando Jesus, ele vem, ele se torna carne, ele se manifesta, como homem. Lá em João 1, versículo 14 diz que e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se faz carne, ele habita entre nós, e a glória dele é vista, é percebida como a glória do Filho, do único Filho de Deus, cheio de graça e cheio de verdade, cheio do favor, e o homem verdadeiro e justo para cumprir o propósito nessa terra. Jesus aqui trouxe uma estratégia ou um estágio na sua obra. Jesus, ele trouxe a obra específica, ele trouxe a obra específica e o caráter específico que ele queria expressar naquele tempo, para essa era. No tempo de Jesus aqui, ele veio, tudo que ele veio e fez girava em torno da obra que Deus queria realizar nessa era. Então tudo que Jesus fez foi um projeto de Deus, foi um propósito de Deus, e tudo que ele praticou, que exerceu, girava em torno realmente de um propósito. E quando existe um propósito, tem que ser cumprido. Ainda que Jesus, ele passa por todas as situações, e chegando o momento da crucificação, Jesus até pensou em desistir. Ele veio sabendo da missão, ele veio sabendo que precisaria morrer, derramar o seu sangue, mas chega no Getsemane, e ele chega para o Pai e fala assim: olha, se tiver uma outra forma, uma outra maneira de fazer isso, de cumprir o propósito, passa de mim esse cálice, não deixa que seja assim. Ele pergunta, ele fala 3 vezes, depois ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Gente, mesmo que tenhamos um propósito, que tenhamos um propósito, mesmo sabendo do propósito de Deus em nossas vidas, nós iremos passar por situações que vamos querer desistir do propósito. Tem situações em nossas vidas que vai querer nos proporcionar a desistência, o recuo. Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não estou suportando. Senhor, eu não estou aguentando. Eu não vou resistir. O negócio está pesado, o negócio está sério. Eu não sei mais o que fazer. Mas quando nós conhecemos o propósito, nós vamos entender que nós precisamos, mesmo assim, mesmo que os nossos corações diga para retroceder, diga que não vai dar certo, precisamos lembrar que o propósito é mais forte do que os nossos sentimentos. O nosso propósito, o propósito de nossas vidas é mais importante do que os nossos pensamentos, do que a dificuldade, do que o problema, do que a dor, do que qualquer tipo de necessidade que venhamos enfrentar. Jesus precisava cumprir o propósito, e a graça dele é derramada para quê? Jesus, ele precisava redimir uma humanidade perdida, uma humanidade que foi destituída da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí agora Deus, como ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e ele fala lá no Éden, lá no jardim, quando ele dá a sentença a Satanás,
a serpente. E quando ele disse que o pecado veio para um homem, por meio de um homem, e por meio de um homem também viria a salvação, o resgate para toda a humanidade. O que é que entendemos aqui? É que Deus projetou, Ele fez um projeto de vida eterna, de redenção, de salvação, de restauração. Deus fez um projeto para poder trazer de volta aqueles que foram afastados da sua presença, para trazê-lo de volta à sua presença, e para ser perdoado, para ser redimido. Então Ele envia o seu Filho Jesus para poder nos perdoar dos nossos delitos, dos nossos pecados. Aí agora, claro, nós queremos sim ser perdoados por Deus, sim ou não? Quantos querem ser perdoados por Deus quando vive uma vida de pecado, quando erra, quando faz alguma coisa que não agrada a Deus? Nós vamos logo pedir perdão. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa por isso. Nós queremos o perdão. Jesus ensina lá em Mateus sobre a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está na sua oração muito bonita, mas a oração que Ele faz é uma oração que nem todos podem orar. Tem um ponto da mensagem dessa oração que nem todo mundo pode abrir a boca para falar. Você sabia disso? Tem gente que não pode, oram até, mas não pode orar. Porque tem pessoas que oram pedindo a Deus o perdão e não perdoam. Então eu falo assim: perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus inimigos, ou aqueles que me fazem mal. Mas como é que eu não consigo perdoar a quem me causou algum problema? Mas eu quero o perdão de Deus. Ei, não pode haver perdão de Deus para mim se eu não conseguir perdoar o meu próximo. Está escrito, é Jesus que falou isso. Aquele que veio nos dar o perdão, Ele quem falou isso. Se você orar dizendo que Pai, perdoa-me, aí agora tem que fazer uma oração diferente. Senhor, me perdoa assim como eu não perdoo o meu irmão. Aí Ele fala assim: tá bom, concedido o pedido. Não vou te perdoar assim como você não tem perdoado. Não. A verdade é essa. Jesus estava querendo dizer isso. Se você não perdoar ao teu próximo, você também não poderá ser perdoado pelo Pai. Mas só que às vezes nós esquecemos disso, e a gente guarda no coração. Gente, eu estou pregando, eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que isso serve para você apenas, serve para mim, serve para todos. Porque todos nós passamos por situações iguais, tá claro, talvez diferentes, com pessoas diferentes, mas muitas vezes nós somos feridos, uma palavra que a gente ouve, que a gente não gosta, uma palavra que machuca, uma atitude que machuca, né? Uma falta de consideração, uma rejeição, alguma coisa que nós passamos, ou alguém nos fere, ou a gente fere. E como nós não somos perfeitos, e o nosso irmão também não é perfeito, então se ele pecar contra mim, eu preciso perdoá-lo. Eu preciso abrir meu coração e falar assim: eu te perdoo, porque eu erro também. E da mesma forma que você precisa do perdão, eu preciso ser perdoado por Deus e também por você. Aí tem pessoas que internalizam um problema e ficam realmente, né, guardando aquele negócio. E às vezes fala assim: ah, eu perdoo, mas não quero conta com essa pessoa. Eu perdoo, mas quero longe de mim. Não, eu perdoo, mas o tempo inteiro, quando acontece qualquer coisa semelhante, tá vendo que você fez isso? Ah, tá vendo? Aí começa a trazer realmente aquilo que Deus não faz. Porque a Bíblia diz que quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento para nunca mais se lembrar dele. Deus fala assim: olha, esse teu erro, esse teu desatino, você confessou,
e eu lanço no mar do esquecimento. Não vou passar na sua cara mais isso. Mas nós temos, né? Temos essa facilidade de lembrar a pessoa: olha, eu te perdoei, mas você fez isso, você me machucou nisso, e vem trazendo realmente aquilo. Eu não estou dizendo aqui que o perdão, quando é perdoado, é esquecido o fato. Eu não estou dizendo que alguém vai deixar de lembrar daquela situação, mas o que eu quero falar é que, ainda que lembre, isso não vai trazer dor, não vai trazer ressentimento, não venha te machucar mais, porque o perdão é isso, é você, mesmo que fique a cicatriz, você vai olhar para a cicatriz e você vai falar assim: isso não me machuca mais. Isso é o perdão. É você conseguir olhar para alguém que te feriu, e essa pessoa, você olha para ela e fala assim: olha, você pode até lembrar, tu fez isso tal dia, ela pensando, né? Mas isso aqui não traz mais nenhum tipo de problema para mim, porque eu estou curado, porque eu estou sarado, porque o sangue de Jesus me purificou, e eu não tenho mais problema com isso. Sabe o que eu sinto por você? É compaixão, é amor. Então Pedro, ele faz a pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar o meu, ou aquela pessoa que pecou contra mim? 7 vezes? Jesus fala: não, Pedro, 7 não, 490 vezes. Se você está achando perdoar uma vez, Jesus fala assim: ó, perdoe 490 no dia. No outro dia você renova os 490 de novo, e no outro dia novamente você tem mais 490 vezes para perdoar aquele que te ferir. Pedro, né? Os discípulos talvez ficaram assim: meu Deus, que negócio é esse? Tu agora está complicando mais o negócio, Jesus. Ele fala: não, vocês estão achando que, né, acostumado com a questão da lei, mas eu quero falar que existe a graça. Eu te ofereço a graça, mas o que Jesus quis dizer aqui não era apenas a questão numérica do perdão. Jesus estava falando que haveria uma necessidade sempre de perdoar. E muitas pessoas se prendem à questão do número. Ah, olha, tal pessoa já pecou contra mim 6 vezes, já vai fazer a 7ª vez, então ó, fica contando, né? 1, 2, 3, 4, para querer que aquilo se cumpra. Ei, está se prendendo à questão numérica. Acho que a questão não é o perdão, a questão é a vingança, né? Está completando a 7ª vez, então chegar a 8ª vez já não vou perdoar mais. Então, ó, então a questão, o sentimento fala assim: ó, eu não quero te perdoar não. E Jesus fala assim: ó, é necessário que você esteja disposto a perdoar, a ter compaixão, a amar, a sentir o coração dessa pessoa. Então, na era da graça, nós vemos o Senhor Jesus usando com frequência essa linguagem humana para expressar o que Ele queria comunicar à humanidade. Jesus, ele vem nos ensinando na sua forma de caminhar, na sua forma de falar, de conduzir as pessoas, de guiá-los. Jesus, ele vem de uma forma totalmente diferente dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, dos doutores da lei. Jesus vem com uma conotação totalmente diferente, onde eles esperavam um homem político, um homem que realmente viesse sentar no trono ali, fazer algo diferente. Jesus começa realmente a confundir. As pessoas, na verdade, talvez eram ignoradas pelos mestres da lei. Infelizmente, essa questão de acepção de pessoas não é só nos dias de hoje, mas também eram nos dias passados. Às vezes quem tem mais tem uma certa posição, uma posição privilegiada. Quem não tem, às vezes tem. Hoje, não sei se foi o Sérgio que estava falando sobre a questão do morro, né, do lugar. Como é? Aquele lugar que tinha um shopping no Morumbi. Então, lá em cima, o shopping, uma igreja nobre, um lugar nobre,
mas lá embaixo uma favela, um lugar bem periférico, e assim, aqueles que estão lá embaixo não conseguem chegar lá em cima, e a questão da indiferença. E muitas vezes nós somos julgados ou discriminados, ou as pessoas vão olhar para nós de acordo com aquilo que a gente se veste, da forma que a gente se apresenta. Mas só que Jesus chega nesse contexto, nesse ambiente, nesse lugar, e começa a demonstrar algo que eles não conseguiam. Eles conheciam a letra, mas eles não sabiam sobre o amor. Eles conheciam a letra, eles conheciam a lei, mas eles não sabiam sobre o amor, sobre o perdão, sobre se dar para o povo, sobre se envolver, sobre se fazer igual aquelas pessoas que estavam ali, sobre colocar o seu coração na miséria dos outros. Ou seja, ter misericórdia é colocar o coração na miséria de alguém. E Jesus chegou ali e colocou seu coração na vida daquelas pessoas prostitutas, pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas paralíticas, pessoas doentes fisicamente, e pessoas doentes na sua alma, pessoas que precisavam de perdão, pessoas que precisavam perdoar. E Jesus veio mostrar totalmente o reino de Deus, apresentar o reino de Deus de uma maneira totalmente diferente do que eles estavam apresentando às pessoas. Eu te pergunto, como é que você está apresentando o reino de Deus para a sua família? Como é que você está apresentando o reino de Deus para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho? Como é que você está apresentando o reino de Deus? Será que você é um irmão que chega no seu trabalho e você tem um problema com o seu colega lá e você não quer perdoar ele? Que tipo de apresentação, tipo de boas novas, como é que o evangelho, como é que o reino de Deus está chegando lá fora? Olha, eu não vou longe. Às vezes a gente fala assim, às vezes esse longe pode ser dentro da sua casa. Às vezes o marido não está bem com a mulher, está com problema. Fala igual, está com problema. Eu não vou perdoar não, pastor. Eu não vou perdoar não, pastor, porque o senhor não sabe o que foi que essa mulher me fez. Você não sabe o que essa mulher aprontou. Você não sabe o que foi que esse homem me fez. Você não sabe o que esse homem aprontou. Ih, rapaz. Fala o que Deus está falando. Então isso acontece, no relacionamento familiar. É um pai com filho, é um irmão com irmão, é um tio com sobrinho, e as coisas vão acontecendo, e às vezes a gente pensa que nós temos todo o tempo do mundo. Jesus pode voltar, e se seu coração estiver travado sem perdoar, você não vai subir. A falta de perdão, de perdoar, não leva ao céu. Porque para chegarmos lá, no lugar que Jesus disse que ia preparar, nós precisamos ser perdoados por Ele, precisamos ter o perdão dEle. E se eu não consigo perdoar o meu próximo, eu não vou ter o perdão dEle. Então Jesus veio mostrar isso. Esse modo de operação, de Jesus operar, ele não era visto na era da lei. Ele se tornou mais íntimo e mais compassivo com a humanidade, bem como mais capaz de alcançar resultados práticos, tanto na forma como na maneira de ser. Então Jesus, ele vem demonstrando que o reino de Deus é fazer a vontade de Deus, de ser um servo de Deus, de ter boas atitudes, de obedecer, cumprir a lei. Não precisava de ser engessado, mas algo flexível, mas com responsabilidade, com compromisso, entendendo realmente a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, mas livre.
Porque quem traz peso, quem escraviza é Satanás. Jesus diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Ei, cumpra a vontade de Deus, mas de uma forma suave, com responsabilidade, com integridade, com fidelidade ao Senhor. A expressão perdoar, perdoar 70 vezes 7, realmente aqui esclarece esse ponto. O objetivo alcançado pelo número nessa expressão aqui é permitir que as pessoas viessem compreender a intenção do Senhor Jesus no momento que Ele disse isso. Sua intenção era que as pessoas perdoassem os outros, não uma ou duas vezes, ou 7 vezes, mas 70 vezes 7, 490 mesmo. Então que tipo de ideia era essa? 70 vezes 7 é fazer com que as pessoas façam do perdão a sua própria responsabilidade, algo que eles precisam aprender e um caminho que elas precisam conservar. Então precisamos viver a vontade de Deus, precisamos conservar o que o Senhor tem nos ensinado. Embora isso fosse apenas uma expressão, né? Mas serviu como um ponto crucial para os discípulos. 70 vezes 7. Seja o perdão na sua vida como um estilo de vida. Não guarde no seu coração a mágoa, não guarde no seu coração o rancor. Quando isso acontecer, qualquer tipo de sentimento maligno vier na sua vida, você rejeite logo e fale: não, o meu inimigo não é o meu próximo, o meu inimigo não é o meu irmão. Quem é o teu inimigo? Satanás, o diabo. Mas também o nosso inimigo pode ser o pecado do nosso irmão. E a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Então, a questão é: mas pastor, mas foi ele que falou isso, mas é o pecado que habita nele, que está fazendo ele fazer isso, não é ele. Então o pecado do teu próximo é o teu inimigo. Então Jesus, ele veio nos ensinar que não é questão do teu irmão. O teu irmão precisa do perdão, precisa da misericórdia de Deus, precisa do teu amor, precisa desse entendimento, e você precisa liberar isso, porque se você não libera, quem fica preso é você. Quem fica preso é quem não perdoa. Por isso Jesus fala assim: olha, a questão é você, porque eu estou te ensinando, Pedro, a liberar o perdão quantas vezes for necessário. Por quê? Por que, Senhor? Talvez Pedro naquela agonia dele: por que, Senhor, está falando isso? Porque eu quero que você viva bem, porque eu quero que você seja perdoado, porque eu quero que você desfrute do melhor, que você não fique com o seu coração cheio de mágoa, ressentimento, carregado, cheio de coisas aí que na verdade não vão valer a pena para você. Se libera, Pedrão, se libera, né? E às vezes tem alguns Pedros aqui, né, que precisa realmente mudar. Ser o Pedro do segundo estágio, porque o Pedro do primeiro estágio é o Pedro complicado, né? Fale para o seu irmão assim, ó, que está do seu lado, fala assim, ó: seja o Pedro do segundo estágio. Graças a Deus que aqui não tem nenhum Pedro do primeiro estágio, né? Esse já passou, né? Por esse processo. Pedrão ali todo avexado, todo agoniado: Senhor, se depender de mim, ninguém vai tocar no Senhor, né? Não vou deixar ninguém te matar, ninguém vai encostar a espada em ti. Ele até achava que estava preparado. Eu nunca vou te abandonar, nunca vou te deixar. Pedro tinha convicção que ele não faria isso,
mas ele não sabia que ele não estava pronto. Uma coisa é a gente ter convicção de alguma coisa, mas não estarmos prontos. E quantas vezes nós achamos que estamos prontos para muitas coisas, e Jesus fala assim: você não está. Tem muita coisa que precisa acontecer. Tem muita coisa que precisa E quantas vezes nós somos tão precipitados, né? Nós falamos tantas coisas que nós temos, né? Aí falar igual aquela mulher daquela não lembro que programa era que passava à noite. Aí falou assim: eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Hã? Ofélia, eu só abro a boca quando tenho certeza. Pedro abriu a boca dizendo que tinha certeza que não ia negar Jesus. Mas só que quando Pedro começa a passar pelo estreito, quando ele vê Jesus sendo preso, quando ele começa a ver aqueles soldados, aqueles homens pegando e prendendo Jesus e levando, né, para um julgamento e para ser condenado à morte, Pedro se esconde, Pedro corre, Pedro foge, Pedro vai para o meio, né, dos escarnecedores, como o salmista fala no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O interessante aqui é que Jesus, ele sabendo de Pedro, sabendo que Pedro era uma pessoa realmente que estava no projeto para poder avançar o reino, para fazer o id dele, mas Pedro ainda estava verde em algumas áreas da sua vida. Ele falou: Pedro, tenha calma, tenha cuidado, porque eu vou tratar de você. E às vezes nós pensamos que sabemos de muitas coisas, mas às vezes tem coisas tão simples na vida da gente que a gente não consegue nem às vezes perceber que precisamos mudar, resolver isso na nossa vida. E eu quero que essa palavra nessa noite ela venha como uma espada, e que ela venha penetrar no teu coração, na tua alma, e que venha mudar alguma coisa dentro de você, que venha mudar alguma coisa dentro de mim, que venha transformar a minha vida e venha me fazer ser melhor, e que eu possa compreender realmente a graça do Senhor e a vontade dEle em mim, e que se eu não praticar o que a palavra me ensina, eu vou estar pecando contra Deus. E Deus é amor, é tanto amor que Ele enviou o seu único Filho unigênito para morrer por mim e por você, para nos dar salvação, para nos resgatar. Em Mateus 22, ele vai falar sobre a questão também do amor de Deus. Ama ao Senhor o mandamento, né? Amar o Senhor além ou acima de todas as coisas, de qualquer coisa, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não está dizendo ame ao Senhor teu Deus assim como Ele se ama, mas diz que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como é que é isso? Como é que eu posso amar o meu próximo? O que Ele quer dizer com isso? Se eu não me amar, eu não consigo também amar o meu próximo. Tem pessoas que não têm amor por ela mesma. Tem pessoas que não se amam. Então como que ela não consegue se amar? Ela vai amar alguém? Ame o teu próximo como a você mesmo. E se você ama o teu próximo, se você tem a compaixão, você vai conseguir perdoar essa pessoa. Ninguém consegue perdoar se ela não tiver o amor de Deus na sua vida. A gente só consegue perdoar alguém porque o amor de Deus está em nós, e esse amor de nós traz uma transformação. Esse amor de Deus traz em nós, sabe o que? Uma mudança, muda o nosso caráter, muda a nossa forma de ser. A gente agora não é a questão do que eu penso, mas a questão do que Jesus pensa. Não é a questão do que eu sinto, mas a questão do que Ele diz que eu preciso fazer. Não é o que o teu coração diz, porque em Provérbios Salomão diz que enganoso é o coração do homem. O nosso coração é enganoso, ele nos engana. Mas é por isso que a gente não pode ir pelo coração de pessoas, pelo nosso próprio coração, mas pela vontade de Deus, porque ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável.
Então que o perdão, é sobre ele que estamos falando, que isso seja como um estilo de vida, que essa seja a nossa responsabilidade todos os dias. Se alguém pecar contra você, perdoe, antes até de ela pedir perdão a você. Olha Senhor, essa pessoa me fez mal, mas eu quero perdoá-la. Porque tem pessoas que realmente são problemas, tem pessoas que são ruins, né? Tem pessoas que falam assim, você olha assim e fala, rapaz, pela sua natureza humana, você fala assim, esse não é digno de ser perdoado. Mas quem somos nós para julgar o nosso próximo, se o próprio Jesus, se é o próprio Deus, quando dá as leis, a tábua das leis, ele fala que a gente precisa perdoar a quem nos ofendeu. Aí eu não perdoo o meu próximo, aí ele pede perdão a Deus, Deus perdoa ele. Se aquele que é santo consegue perdoar aquele que é impuro, somos nós, como é que nós que somos pecadores, que erramos, não podemos perdoar alguém que é semelhante a nós, que erra da mesma forma? Aí Jesus fala sobre a questão da medida, né? Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Com a mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Da mesma maneira que você tratar alguém, você vai ser tratado. Aí a pergunta é: como é que você quer ser medido? Será que se alguém olhar para nós e for nos medir, ou se Deus desse uma balança hoje para cada um de nós, e a gente fosse olhar para alguém fosse olhar para nós de acordo com a nossa vida hoje, fala assim, olha, tal pessoa tem tantos quilos de pecado, de erro, de falta de perdão, ou precisa ser perdoado. Se existisse uma balança, né, na mão do teu amigo, do teu próximo, e ele pudesse medir o peso, a quantidade de perdão que você precisava liberar, quantos quilos ou quantas gramas, quanto isso iria pesar nessa balança? Quanto isso ia pesar na sua vida? Quanto isso ia custar para o seu ministério, para a sua vida com Deus, para o seu relacionamento com Deus? Quanto? A gente precisa fazer com que o perdão seja como um estilo de vida para a gente, assim como a oração deve ser um estilo de vida. O perdão também da mesma forma. Porque você pode até orar o dia todo, 24 horas no dia, mas se você não perdoar seu próximo, essa oração não vai chegar ao teto, não vai passar do teto. Então não vai adiantar o teu sacrifício de oração e de jejum. Tudo é necessário. A oração é necessária, o perdão é necessário, amar o teu próximo é necessário, cumprir a vontade de Deus é necessário. Então a dica aqui: se você é crente, seja mais crente. Se você é santo, se santifique ainda. Se você quer ter uma vida de comunhão com Deus, você precisa também ter comunhão com aquele que você está vendo. Porque se você não consegue amar quem você vê, como você vai amar aquele que você não consegue ver? Então, o cumprimento do amor a Deus começa quando eu estou cumprindo amar o meu próximo. Eu só posso dizer e demonstrar que eu amo ao Senhor se eu consigo te perdoar, se eu consigo olhar para você, se eu consigo te amar, te perceber. Jesus ele percebeu os pecadores, sim ou não? Jesus rejeitou as pessoas que estavam ali? Não, mas pastor, eles eram pecadores. Não, pescadores também pecam, tá? Eles eram pecadores, mas Jesus veio mostrar uma maneira de curá-los, de tratá-los, de mudá-los, de restaurá-los, de dizer assim: olha, o santo pode estar no meio de pecadores para tratá-los, não pode se misturar com eles, você pode fazer a diferença. Jesus te chamou para fazer a diferença. Jesus te chamou para viver um estilo de vida diferente do que as pessoas vivem, um estilo diferente do sistema do mundo,
Eu já vou finalizar, eu peço que você fique de pé. Jesus te chamou para que você andasse na contramão do sistema. Está escrito que a gente não deve estar conformado com essa era, não devemos estar conformados com o sistema, com o que a operação do mundo, o que o mundo oferece, do que o mundo faz. Eu não posso fazer as mesmas coisas que o mundo está fazendo, porque que diferença vai ter a luz das trevas se você não conseguir ser a luz do mundo, se você não produzir isso, se você não conseguir produzir frutos dignos de arrependimento, se você não conseguir realmente viver a palavra de Deus. Eu peço que você feche seus olhos agora. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Eu quero que você, se dentro do seu coração, se há alguma lembrança, seja algo recente ou algo do passado, que você viveu, que você passou, e isso ainda mexe com você, isso ainda traz um certo desconforto aí dentro da tua alma. Eu quero dizer que é necessário você liberar o perdão para alguém, você até mesmo perdoar você mesmo por alguma coisa que você fez. Tem muitas pessoas que acabam se martirizando por algo que fez e não conseguem se perdoar, mas eu quero dizer que essa noite é uma noite de cura, uma noite de libertação para você. Hoje pela manhã foi ministrado sobre a cura interior, e muitas vezes nós precisamos de cura, precisamos ser trabalhados, precisamos realmente nos desprender de alguma coisa do passado, porque o Senhor não te chamou para viver passado. Ele tem um futuro para você. Ele diz: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz e não de mal. É isso que Ele te diz hoje. Não vale a pena você viver desse jeito. E o Senhor trouxe pessoas aqui para entender isso. O Senhor trouxe pessoas aqui nessa noite para ser curada. O Senhor te trouxe aqui para que você seja restaurado, restaurada desse problema, porque a vontade dEle não foi seguir um padrão que o mundo estava tendo, mas Ele vai trazer um padrão do céu. E o padrão do céu é totalmente diferente do padrão humano. O padrão do céu é um padrão que realmente é verdadeiro, ele não é infalível, não tem falhas. E foi esse o padrão do céu que veio através de Jesus, no propósito de redenção, de cura, de salvar, de purificar, de tratar. Se alguém nessa noite precisa fazer isso, mudar de vida, ter uma vida diferente, um novo conceito, uma nova maneira de ser, essa é a noite propícia para isso. Então, você e Deus agora, você e o Senhor nesse momento, se conecte com Ele e fala: Deus, essa área da minha vida ainda não está resolvida, essa área da minha vida ainda precisa, Senhor. Talvez se é cura, ó Senhor, eu preciso ser curado nisso. Eu não posso, Senhor, me prender. Eu não posso, Senhor, estar realmente vinculado ao passado. Eu não posso estar vinculado, Senhor, a essa situação. Eu quero liberar hoje. Rasgue a sua alma, rasgue o seu coração nessa noite diante do Espírito de Deus, porque Ele quer te tratar. Oh, infinito, Espírito de Deus, Espírito de Deus, ministra nessa noite, Senhor, em cada coração.
ministra os nossos corações. Você pode pedir ao Senhor. Ele quer fazer, Ele quer mudar. Os planos dele são perfeitos, são planos de paz. Oh, Espírito de Deus, não deixe que não tinha valor, não deixe que o teu passado te acuse, te prenda. Espírito vem. Tu tens sido tão bom pra mim. Espírito de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele enviou o seu Filho amado para morrer por mim e por você. O sacrifício foi pago, o sacrifício foi feito por amor a mim e a você, para que nós fôssemos resgatados da ira de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, cura-nos, Senhor. Nos perdoa, eterno destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória ao Senhor. Eu quero convidar você aqui à frente. Você que precisa do perdão de Deus e você precisa perdoar alguém. Eu quero convidar você nessa noite. Eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Alguém que está precisando do perdão de Deus e aquele que precisa perdoar alguém. Mas pastor, o senhor quer me expor? Não, eu quero que você seja curado. Eu quero que você seja tratado. Eu quero que Deus cure o seu coração. Eu quero que você viva melhor. Eu quero que você cumpra a palavra de Deus. O Senhor, Ele quer fazer. O Senhor quer sarar, Ele quer curar, Ele quer mudar. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Quero dizer para você que o primeiro aqui que precisa ser perdoado sou eu. Eu já estou aqui na frente. Quem mais quer ser perdoado nessa noite? Então vem aqui à frente. Quem mais precisa ser perdoado por Deus? E quem também precisa perdoar alguém? Então vem em nome de Jesus. Se você quer o perdão de Deus. Ah, pastor, mas todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos em alguma coisa. Em alguma coisa nós falhamos e nós precisamos que Deus nos perdoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pastora Jéssica está onde? Fica aqui, pastora Jéssica. Pastora Leila. Vamos orar por eles, vamos orar em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá em nome do Senhor, feche os olhos. Nós vamos orar agora por essas pessoas, para que o Senhor as perdoe, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o coração delas seja realmente purificados nessa noite, para que o Espírito de Deus ministre agora em nome de Jesus. Vai ministrando, pastor Pedro, em nome de Jesus. Pode ministrar sobre eles. Os missionários aqui, vem aqui também vocês. Impõe sobre as mãos, vem cá, pode vir vocês. Estejam ministrando sobre as pessoas, em nome de Jesus. Quem mais precisa vir aqui à frente, venha. O Senhor quer trazer perdão, o Senhor quer ministrar o teu coração, o Senhor quer mudar a história. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, invocamos agora a tua presença sobre esse lugar, Pai. Traz o teu perdão, Senhor, sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoa, Senhor. Perdoa nessa noite, Pai. Traz o alívio, traz a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, lá dentro, Senhor, ó Deus, na alma, em nome de Jesus. Seja qual for, ó Deus, o pecado, seja qual for o erro, Senhor, Tu é fiel para perdoar, Senhor, quando nós confessamos, Deus. Ah, Senhor, eles estão aqui nessa noite e eles estão confessando, eles estão, Senhor, se quebrantando diante da Tua presença, Senhor. Eu sei que o Teu Espírito nessa noite está, Senhor, visitando o coração dessas pessoas. Oh, Espírito de Deus, perdoa, remove, Senhor, os seus pecados e purifica-os em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, traz a Shalom, traz a tua paz, Senhor. Renova os corações, renova, Senhor, a mente, Pai, em nome de Jesus. Toca agora, Senhor, que eles sintam agora o teu toque, Espírito de Deus. Toca nessa noite, Senhor, e venha um renovo. Venha, Senhor, ó Deus, o teu poder sobre a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Amém.